Estamos de volta e seguimos de frente com a doutora Nise Yamaguchi. Nise, deixa eu perguntar uma coisa. Nos últimos 50 anos, o número de casos de câncer de mama aumentou ou os diagnósticos é que melhoraram? Porque ouve-se falar muito hoje em dia. As duas coisas são verdadeiras, né? Não existia mamografia há 50 anos atrás, não existia biópsia, as cirurgias eram enormes, mutiladoras. Nossa, minha mãe fez, era uma coisa monstruosa. Tirava repuxado, tudo, era horrível. E a musculatura, etc. Então, o diagnóstico ficou melhor. Agora, existem também questões voltadas aos hábitos. Então, a mulher ficou mais sedentária, ela passou a consumir mais gordura, mais carne. Deixa eu dar um break. Por quê? Sabendo tudo que nós sabemos hoje em dia, se a gente fizer exercício, se a gente se alimentar bem, se a gente não fumar, se a gente fizer as coisas direito, conseguiremos uma saúde melhor ou prevenir-nos de males como o câncer. Por que a gente piorou nisso? A teoria e a prática, né? Esse porquê, eu me pergunto também. Eu já conversei com vários psiquiatras e de comportamento, de neurocognição, para entender por que nós sabemos tudo isso e não fazemos. E por que nós temos hoje mais de 50% da nossa população obesa? Porque nós temos também várias questões. A mobilidade social, as pessoas passaram a andar mais de carro do que a pé, elas passaram a consumir fast food, a mulher já não cozinha mais em casa, então ela pega o que der e aquilo que é gostoso tem muita gordura, muito sal. As pessoas não têm mais tempo para respirar, tempo para dormir. Quem não dorme, por exemplo, e que trabalha muito à noite, tende a ficar mais obeso, porque o centro de reconhecimento de saciedade está alterado, os hormônios se alteram, o estresse aumenta a cortisona, então a cortisona aumenta também a quantidade de necessidade de açúcares e de carboidratos. Que loucura. Quer dizer, a gente é uma reação em cadeia mesmo. Nós somos determinados pelas propagandas, pelo sistema, pelos aprendizados atávicos que vêm também. Por exemplo, nós somos os sobreviventes de quem passou fome lá atrás, né? Quem passou fome, quem passou por uma guerra, você sabe, os imigrantes, na minha casa, por exemplo, não podia deixar um grão de arroz no prato, porque meu pai tinha passado pela guerra no Japão. Minha também. Né? A sua também. Então, assim, a comida passa a ser um valor agregado emocional também, afetivo. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, todo mundo sai para jantar, para comer, não é só a comida, é o ambiente social e acaba se comendo a sobremesa, o antepasto, coisas desnecessárias. Então, tem isso. Tem uma outra coisa que a gente também não interiorizou, que nós somos indivíduos com capacidade de decisão e de proatividade. Você pode, em qualquer momento da sua vida, decidir, eu resolvi que eu vou tentar parar de fumar. Posso não conseguir sozinha, mas eu vou buscar as pessoas e a rede para fazer isso. Eu resolvi que apesar de ter sido gordinha a vida toda, eu vou reformular os meus hábitos. Como é que eu posso fazer isso? Tem trocentas receitas e jeitos de fazer isso. Só que nós deixamos muito para o outro, ou nós não entendemos que nós somos parte do nosso poder de decisão. Então, acho que isso se trata também de uma capacidade de mudança, de se reinventar. Eu acho maravilhoso, assim, as histórias, né, que passam na minha vida, eu acho maravilhoso aquele que consegue sair de um emprego, fazer outra coisa, pensar maior, mudar de casa, sabe, mudar de trabalho. É uma coisa, assim, tão bonita quando a pessoa pega a sua vida nas próprias mãos. Isso significa consciência do seu processo físico, emocional, mental e outra coisa que a gente estava conversando no camarim, que felicidade é uma decisão de espírito. Porque nunca as coisas vão estar todas boas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que tomar uma decisão, apesar de todos, o meu núcleo interno, ele é impoluto, ele pode ficar absolutamente íntegro, se eu me preocupar com ele, com a minha essência, e para isso a gente tem que fazer uma reflexão.
Mesmo sem tempo, eu faço uma reflexão profunda, sabe? Vejo onde é que estão as minhas questões mal resolvidas e o que eu posso fazer para ser um ser humano melhor. E eu tenho a certeza que, por biorressonância, quando eu estou com os meus pacientes, a gente troca essas caixas pretas, né? E o As resultado caixas tem sido brancas. muito bom? Eu sinto que os meus pacientes têm uma capacidade de luta fenomenal. Com esse empoderamento e com essa possibilidade de pensar, né, fora daquele núcleo só da doença, mas pensar na vida em volta e de como recuperar e restaurar as questões, eles trabalham, viajam, fazem coisas. Hoje em dia as pessoas ouvem. Eu sou de uma época que ninguém falava a palavra câncer. Eu era pequena e me lembro que fazia fulano está com CA ou C ou CA. E quando um médico dizia para alguém, você está com câncer, ouvia-se, você vai morrer. Isso mudou ou ainda não? Ainda é difícil dizer para um paciente, você tem câncer? Muito. Eu acho que, assim, você conseguir dar um diagnóstico para o paciente exige uma interlocução profunda, existe aquele momento em que você respira, conecta com ele, porque é um divisor de águas. Aquela pessoa vai ter que passar por uma série de tratamentos, de coisas, e vai ter que buscar o melhor. Agora, antigamente tinha essa questão, porque também tinha menos tratamentos e as possibilidades eram menores. Por outro lado, o paciente com mais consciência, ele corre o risco, muitas vezes, de ver, por exemplo, um paciente meu viu o exame dele. Aí ele achou que aquela coisa que estava no meio era algo horrível. E eu falei, não, esse é o coração batendo. Entende? Com o PET, ele brilhava e era o coração do lado de uma bolinha desse tamanho. Então, assim, o excesso, às vezes, de conhecimento da internet ou de outras pessoas conversando, acaba atrapalhando a questão do próprio paciente. Mas eu acho que é muito bom poder discutir e ver em que nível se estabelecem as crenças e o que você pode fazer para esclarecer melhor essas questões. Deixa eu falar sobre... falando em diagnóstico e falando de soluções, você já disse no primeiro bloco que quando cuidado, tratado no comecinho, é um câncer, o câncer é muito curável, não é? Mas os tratamentos têm que ser feitos. Então, existem tratamentos preventivos, depois que você tira o tumor, que às vezes são tão difíceis quanto você saber do câncer. Imagina. Que é a quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia. Então, você interferir, por exemplo, na libido de uma mulher aos 40 anos. Você interferir na parte óssea de uma mulher de 50, 60 anos, porque usa inibidores de aromatase, que são um tipo de remédio. Então, você tem que estruturar o seu tratamento baseado em qualidade de vida, riscos e benefícios, conhecer profundamente a biologia das células e também, muitas vezes, a parte genética do paciente. Bom, então, para isso que eu ia falar. Então, vamos falar da parte genética. Certo. Esse é o chamado grupo de risco, mas tem mais risco além da genética? Existe o seguinte, existe o grupo de risco que a família tem câncer, então a mãe, a tia, a irmã teve câncer, essa paciente tem que ser mais monitorizada para não ter câncer na outra mama, ou de útero, de ovário, eventualmente de pâncreas e de outros lugares. Mas eu estou falando que os genes do próprio tumor, quando ele está mutado, muitas vezes podem nos contar se aquele tumor é mais agressivo ou menos agressivo. E aí você pode, eventualmente, resolver que você não precisa da quimioterapia. Fantástico. Agora, no meio desses tratamentos, ou do tratamento necessário, existe uma palavrinha que é de botar o cabelo em pé. E acabei de citar minha mãe, você falou disso lá do passado. A chamada mastectomia, que é um palavrão. Não é para a mulher?
Depende, porque dá para fazer reconstrução imediata, você pode colocar um outro tecido, você pode colocar Mas uma eu estou dizendo, mas glândula. essa é uma forma de erradicar a doença? Não necessariamente, porque às vezes você pode ter sementinhas fora dali, que são os pontos. Mas a mastectomia é indicada quando o tumor ultrapassa os limites de um quadrante, por exemplo, ou quando ele tem vários centros, vários núcleos dentro da própria mama. Quando a mama tem uma tendência, às vezes você tem mais de um ponto. Ou a mama é muito pequena, se você tirar um quadrante só, não vai ficar esteticamente bem. Então, às vezes, uma cirurgia limitada pode ficar pior do que se você tirar direitinho e reconstruir adequadamente. Mas, voltando a coisas que você disse, você citou como exemplo que ficamos muito bem informados, mas de alguma maneira mais preocupados ou até mal informados nessa era da internet, etc. e tal. Muito recentemente, Angelina Jolie, que é uma das divas, está aí no Olimpo, né, da humanidade e tal, por genética, ou ela achou que deveria fazer a mastectomia bilateral. Bilateral. A mãe dela morreu de câncer de ovário. A minha também. A minha começou no peito e foi, eu até hoje não me passou pela cabeça que eu devesse fazer uma coisa dessa para não ter, para seguramente não ter câncer. Mas a Angelina Isso é uma fez coisa um indicada? Teste, não, a Angelina fez um teste, ela tinha uma mutação de um BRCA1. Existe um gene chamado BRCA1 ou BRCA2, que é comum em algumas famílias, que protege o câncer contra o câncer de mama e de ovários. Acontece que a falta desse gene, ou a mutação desse gene, como é o caso da Angelina, predispõe a mais câncer de mama e a mais câncer de ovário. Então, ela teria mais de 50% de chance de ter câncer de mama e ela optou por fazer a mastectomia bilateral, que é uma das opções, não a única. E a grande questão é que estão surgindo casos de mulheres que ficam deprimidas depois disso, ou que retiram os ovários muito precocemente. Então, essa parte do aconselhamento genético, ela precisa ser muito bem pautada. Por exemplo, uma jovem, ela vai tirar os ovários quando? Sabe, o conhecimento que nós temos hoje vai mudar daqui a 20 anos? Certamente. Então, aquilo que nós pensamos que é inexorável pode não vir a ser. Existem hoje alguns algoritmos, como é que você vai acompanhar essa paciente. Então, você vai fazer a cada 6 meses um ultrassom, vai fazer uma mamografia de quanto em quanto tempo, etc. E, para algumas situações, depois que a pessoa já fez a prole constituída, tira-se os ovários, porque é mais difícil de acompanhar os ovários até do que a mama. E é verdade que a maternidade previne de câncer de mama? Sim, porque a alternância hormonal ajuda. Né? Existem estudos mostrando que a amamentação, a maternidade, criam outros ambientes para a própria mama e que protegem, sim. Isso é bom. E num momento em que a mulher tem menos filhos, né? Então, ter filhos, amamentá-los, faz bem, não só para si mesma, que é uma delícia, como para a saúde geral. Propriamente Agora, eu quero terminar esse bloco, mas eu queria fazer uma pergunta ainda sobre a questão do exame. Esse tal exame que eu não consegui guardar, que a Angelina Jolie fez, que detecta... BRCA1 e BRCA2. É comum? Quer dizer, é comum não. É fácil de fazer ou isso ainda é uma super especialização? Olha, a nossa Agência Nacional de Saúde autorizou nos convênios médicos que se faça. Os hospitais universitários estão fazendo quando existem indicações precisas. Então, pacientes que tiveram câncer abaixo de 30 anos, por exemplo, ou que têm muito câncer na família, aí podem ter esse tipo de exame. A chance de ser alterada é muito pequena. Então, assim, ao mesmo tempo em que é um problema quando você detecta, a percentagem de população que efetivamente tem essa mutação é mínima. É mínima.
isso dá, assim, então, um não, porque balanço. houve uma precipitação a partir da Certamente. notícia, não é? Houve muita gente que foi recorrer a isso. A exemplo da Angelina Jolie. A Bárbara Bush, por exemplo, ela teve um tumor mínimo e resolveu fazer mastectomia. Foi um problema, porque na hora que o mundo inteiro estava indo para um lado, ela foi para o outro. Então, isso mostra como uma pessoa que tem uma posição pública, ela é importante. Por outro lado, trouxe à baila uma questão e hoje nós temos BRCA1, BRCA2 em todos os convênios médicos, se o médico prescrever baseado nas premissas adequadas. Você já prescreveu muitos? Várias vezes. É? Várias vezes. Já encontrei homem com alteração de BRCA1, por exemplo. Porque a gente nunca fala de disso, mas câncer de mama também há uma incidência em homens, não é isso? Rara, porém existe. Existe. Deixa eu fazer mais um intervalo, termina aqui mais um bloco da nossa conversa de frente com a médica Nise Yamaguchi. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.